Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida. Você sabe, esse programa que é uma conversa entre amigos sobre temas relevantes da Palavra de Deus. E hoje eu terei o prazer de estar juntamente com a Jordana e o pastor Roberto conversando a respeito do tema Quem é Deus? Qual a sua opinião a respeito desse assunto e o que a Palavra de Deus tem a dizer? Você sabe, o Ponto de Partida é um programa transmitido a partir da Igreja Adventista Central de Curitiba. Está praticamente tudo pronto para o estudo, então é momento de eu e você buscarmos a bênção de Deus por meio de uma oração. Você ora comigo? Querido Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra agora e eu quero pedir a Tua bênção e a Tua presença nesse estudo tão importante. Que o Senhor nos guie o entendimento para compreendermos qual é a Tua vontade e qual é a verdade por detrás desse assunto tão relevante. Pedimos a Tua bênção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, vem pra cá, nosso programa tá começando e hoje o tema tá pra lá de especial. E olha só, antes de começar o nosso assunto aqui, eu quero mostrar pra você esse super presente que a gente preparou pra você. Mas olha, é só pros 20 primeiros que mandarem eu quero pro número de WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho da tela. Você vai receber de graça na porta da sua casa essa revista maravilhosa que tem um estudo bíblico que fala sobre Jesus. Como você conhecer mais a Jesus e ter a presença dele na sua vida. Que maravilha, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre Deus. Quais são os atributos dele? Deus existe? Ou será que nós o inventamos? Vem comigo, você não pode perder essa conversa. E olha, para começar, eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos convidados. Temos a presença do pastor Jairo Souza, que inclusive é o pastor titular dessa igreja, né? Que nos recebe aqui na gravação dos programas do Ponto de Partida. Pastor, muito obrigada por nos ceder a sua igreja para as gravações, né? E nos receber aqui também. Imagina, um prazer, Jordana. Um abraço, pastor Roberto. Um abraço para você que está em casa com a gente essa hora da manhã desse domingo. Que Deus te abençoe muito. É uma alegria receber vocês aqui na Igreja Central de Curitiba. Que legal. Pastor, quantos membros congregam aqui nessa igreja? Aproximadamente 2.500, Jordana. E sempre tem lugar para mais alguém, né? Sempre tem, né? Aqui a gente tem algumas galerias, né? Temos a nave da igreja. Muitos ministérios aqui acontecendo durante a semana, inclusive. Então, todos são muito bem-vindos a estarem aqui conosco. Lembrando que os horários de culto, né? Sábado de manhã às 9h30, domingo e quarta-feira às 19h30. Ali à noite, vai ser um prazer te receber. Muito bem, já coloca na agenda aí em casa. E aqui tem lugar para todas as idades, né, pastor? Sim, com tem certeza. Programas para jovens, adolescentes, né? Sim. Terceira idade também. Todo mundo é muito bem-vindo, né? Sim. Que legal. Pastor Roberto Ruéfero também está conosco mais uma vez aqui no Ponto de Partida. Já é de casa, né, pastor? Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Jordana. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer estar com o pastor Jairo, um amigo querido. E que nós possamos ter um programa hoje, mais uma vez, muito abençoado. Você que está aqui, acordou cedinho domingo de manhã, vai ter uma alegria, vai ter uma bênção na sua vida hoje aqui nesse programa. Exato. E olha, nós reconhecemos que a Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós. É a palavra dele. Como Deus se revela? Como ele mesmo se revela na Bíblia? O que a gente pode aprender aí? A gente sabe que não tem como esgotar o assunto sempre que abordamos um tema aqui, mas a gente queria começar desse princípio aqui. Ok. O tema primeiro é muito amplo, né, Jordana? A gente conversar a respeito de quem Deus é sempre um grande desafio. Lógico que a gente tem uma perspectiva bíblica e a despeito de tantas compreensões, inclusive filosóficas de quem Deus é, a gente vai gastar um tempinho aqui pensando no que a Bíblia diz a respeito desse Deus. E uma coisa que vem à minha mente logo de cara é um texto que quando criança a gente aprende fácil porque tinha uma musiquinha que dizia, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Talvez esse seja o único texto da Bíblia que de maneira determinante identifica Deus de uma forma específica. Deus é, : amor. E amor denota algumas questões. Uma delas, relacionamento, certo? Relacionamento. Não tem como você amar alguém, quer dizer, não tem como você amar sem que haja outro alguém, vamos dizer assim, né? E entendendo que Deus, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos dele, as características dele.
mas ele precisava se relacionar de alguma forma. E a gente tem que entrar em um aspecto interessante. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, que é um texto clássico do Antigo Testamento, a respeito da divindade de Deus. É um texto muito valorizado pelos judeus até hoje. E diz assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Essa palavra único é a palavra errad, do hebraico, que sugere unidade composta. É a mesma palavra usada lá na criação, quando Deus cria Adão e Eva, e diz que eles seriam uma só carne. Essa unidade de duas pessoas, uma unidade composta. É assim que Deus se identifica na Bíblia. E aí, se a gente pega o Gênesis 1, 26, que diz, façamos, o homem à nossa imagem. Havia mais de uma pessoa. Havia mais de uma pessoa. Há relacionamento envolvido. Deus é amor porque Ele é uma unidade essencial de três pessoas. E isso vai ficar claro no Novo Testamento, ali em Mateus 28, 19 em diante, que diz, olha, vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essas três pessoas da divindade formam essa unidade composta de um Deus que nos ama e que quer se relacionar. Ele se relaciona entre si e deseja se relacionar com as suas criaturas também. Muito legal. E quando a gente vai conhecendo uma pessoa, à medida que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo algumas características, a gente vai conhecendo alguns atributos. O pastor Jairo colocou aqui muito bem respaldado pelos textos citados, que Deus é um, com três pessoas, como que Ele é? Como que esse Deus, que características que Ele tem, quais são os atributos, o que a gente poderia mencionar aqui que esteja respaldado pela palavra de Deus? Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que Deus, para ser Deus, existem criaturas que Deus criou, mas para você ser Deus, você precisa ter 4 características. 4. Para ser Deus tem que ser eterno. Deus não tem nenhum começo e nenhum final, e só Ele é assim. Só Deus é eterno. E para a nossa mente infinita, esse é um conceito bem difícil de entender, Isso, pastor? mas se realmente Deus existe, tem que ser um conceito bem difícil de entender mesmo. Porque se o Deus é facilmente explicável, então Ele não é Deus. Olha que interessante. Então, Deus ele existe antes da matéria, antes do tempo e antes do espaço. Ele já estava existindo antes de existir matéria, tempo, espaço, que foram coisas que Ele criou. Para ser Deus tem que ser onisciente, isso é, tem que conhecer todas as coisas, saber de tudo. Só Deus é assim. Para ser Deus tem que ser onipotente. Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser e o seu caráter permitir. Há coisas que Deus não faz. Por exemplo, Deus não mente. Mas Ele não mente não é porque ele é impedido de mentir. Ele não mente porque o seu caráter não permite que Ele minta. Mas Deus é onipotente, pode fazer qualquer coisa. E Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares que Ele quiser ao mesmo tempo. Essas características, Jordana, elas são incomunicáveis. Quer dizer o seguinte, Deus não pode conceder isso para as suas criaturas. É intransferível. Nenhuma criatura será eterna, nenhuma criatura será onisciente, onipotente ou onipresente. Somente Deus é assim. Mas há características de Deus que são comunicáveis. O pastor Jairo falou de uma. E o texto diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e essa característica Ele comunica, Ele transmite às suas criaturas. Tem um texto, Jordana, muito interessante que fala desses atributos comunicáveis de Deus. Está lá no livro de Jonas, no capítulo 4 e no versículo 2, que diz assim: e orou ao Senhor, Jonas orando a Deus, disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Agora, olha o que Jonas diz. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Vejam, quantas coisas verdadeiras Jonas sabia sobre Deus. Deus é clemente, Deus é misericordioso, Deus demora para se irar, Deus é grande em benignidade e mesmo quando Ele se ira, Ele ainda se arrepende do mal. Agora uma curiosidade, pastor. Lá em Gênesis, a gente tem alguns versículos, inclusive, que dizem que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer exatamente? Está falando das características físicas ou seria de outros aspectos que a Bíblia está falando?
Essa é uma pergunta difícil, Jordana. Veja só, eu acho que de alguma maneira sim, características físicas também, eu acredito nisso. Que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, física, mas o aspecto principal aí é a questão moral, do caráter. Certo. Então Deus nos criou com um caráter semelhante ao caráter dele. É claro que o pecado destruiu essa semelhança de Deus em nós. E é claro que a busca de Deus agora é restaurar esta semelhança de Deus em nós, a semelhança do caráter dele. Então quando eu me aproximo de Cristo, quando eu me aproximo de Deus, eu fico cada vez mais semelhante a Cristo, cada vez mais semelhante a Deus no caráter. E eu acho que essa é a principal semelhança. Mas eu acredito que também, em algum aspecto, de alguma maneira que a gente não consegue compreender totalmente agora, nós também somos parecidos fisicamente com o nosso Deus. Olha, que interessante. Concorda, pastor Jairo? Sim, é muito interessante. No Apocalipse, Deus ele é descrito, né, nessa figura de um ancião. Ele tem olhos, ele tem cabelo, ele tem uma forma, né? Lógico que a gente está aqui num terreno assim, não tão concreto, mas eu concordo com o pastor Roberto nesse sentido, né? Uma coisa que é interessante, que o pastor Roberto mencionou, esses atributos incomunicáveis de Deus estão ligados a uma palavrinha na teologia que a gente conhece como transcendência. O Deus, né, intangível, aquele que eu não consigo compreender, simplesmente porque ele é muito diferente de mim nesse sentido. Esses atributos me distanciam de Deus. Então, como entender um ser tão finito como eu, como nós somos, como a gente pode entender um ser tão grandioso, as intenções dele? Eu lembro que na faculdade, pastor Efraim e Jordana, o Dr. Rodrigo Silva fez uma comparação, eu acho que alguém aqui já ouviu, mas imagine que Deus é um ser humano e que o ser humano é uma formiga. Então, qual a chance de uma formiga entender o ser humano? Ela é uma possibilidade nula, as intenções, as emoções, a capacidade, né? Mais comum é que ela vai sentir medo, né? É medo, né? E é isso que a gente percebe na humanidade diante da transcendência de Deus. Quando Deus aparece no Moriá, diante de Moisés, aqueles trovões, aquela manifestação gloriosa, a Bíblia diz que o povo se afastou e pediu: Moisés, fala você com ele, não ele conosco, para que a gente não morra. Porque Deus ele é diferente nesse sentido, né? E aí o professor ele disse assim, só existe uma maneira de a formiga entender Deus. Ou a formiga vira um ser humano, né, para que em igualdade de condições consiga compreender a complexidade humana, ou o ser humano vira uma formiga. E aí você entra na questão da imanência, né, que é esse Deus que se aproxima, que se humaniza, por assim dizer, para que a gente possa, ao olhar para Cristo, que é esse Deus encarnado, a gente tem um vislumbre de quem é Deus de fato e suas intenções para a nossa vida. É praticamente isso que Jesus fez, né, pastor? Não virou uma formiga, mas virou um ser humano, né? E andou talvez nessa a relação terra. foi até mais radical do que o que a gente está dizendo aqui. Sim, exatamente, do que a ilustração, né? Mas assim, como é que a gente pode ter certeza, pastor Jairo, por exemplo, que Deus ele realmente é real? Que nós não inventamos, por exemplo, porque tantas pessoas, né, argumentam, né, que a Bíblia foi escrita por homens, né, que não aceitam a Bíblia como sendo a palavra de um Deus real. Como é que a gente pode ter essa certeza? Olha, quando você olha nas questões antropológicas, né, análise dos povos, o comportamento humano, você percebe que todas as culturas, elas têm uma inclinação à adoração. Isso independe de um contexto cristão ou não. É inerente do ser humano. É inerente, parece que há uma necessidade. Como existe necessidade de amar e ser amado, em qualquer lugar de relacionamento, existem necessidades que são imperativas. E essa inclinação à adoração, a uma divindade, lógico, dependendo da cultura, pode ser um astro, pode ser um objeto, pode ser... Mas isso está presente em todos os lugares. E pensando nas grandes religiões do mundo, o cristianismo ele traz uma distinção, que eu acho que é algo que cabe aqui nessa conversa. É a única religião do mundo que apresenta um Deus que ama, né, fazendo conexão com o texto que nós lemos antes, ao ponto de dar a vida para abençoar, para salvar, para redimir sua criatura. Em todas as outras culturas, é a criatura que tem que se oferecer... Servir, né? Como sacrifício. A essa divindade. Bíblia... Não só se oferecer, desculpa, pastor Jair, não só se oferecer, mas ela tem que mitigar a raiva
desse Deus, a ira, Exato, aplacar a ira desse isso, Deus né? que ela adora. Então, ou com sacrifícios, ou de alguma maneira, mas ela está sempre buscando aplacar a ira desse Deus, que é um conceito completamente diferente, como o pastor Jairo estava falando, do Deus cristão, que é um Deus de amor, né? Ele é que vem até a sua criatura. O texto que ilustra essa intenção desse Deus que ama, João 3,16, por exemplo, né? Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa dinâmica de um Deus que ama ao ponto de se sacrificar, ela é antinatural. Ela não pode ser inventada, entende? Esse é o ponto. A sua pergunta é muito ampla, mas é antilógica, certo? Então, lógico, eu não consigo ter um relacionamento empírico com esse Deus, né? Porque essa relação empírica denota um sujeito e um objeto. Eu me aproximo de objeto para estudar, para experimentar, para testar, para comprovar. Deus não está nesse lugar. Deus não é objeto de estudo. Por mais que a gente tenha teologia, o estudo a respeito de Deus, a doutrina de Deus, mas vem cá, eu só consigo me relacionar com esse Deus porque Ele se revelou de alguma forma. Ele está em pé de igualdade nessa relação. Ele é um outro sujeito do outro lado, a quem eu preciso me reportar, com quem eu devo me relacionar. Então, eu posso provar de várias maneiras a existência desse Deus, mas não baseado unicamente em métodos científicos. Existem muitos rastros de Deus na natureza e a ciência. Eu até ia comentar isso, pastor. C.S. Lewis, ele até dizia assim, olha, não tem como você chegar a uma conclusão lógica a respeito do universo tirando Deus da equação, né? Então, mas a despeito disso, para que eu me relacione com Deus, eu tenho que olhar para Ele não como objeto. Para que eu entenda a existência dele, eu tenho que olhar Ele como um sujeito, igual a mim e, logicamente, pela Bíblia, superior a mim, a quem eu devo me reportar, conhecer, entender. O senhor mencionou, pastor, a busca de Deus pelo ser humano. E é sempre esse o caminho, né? E a gente vê claramente na palavra de Deus, né? Na palavra dele, o desejo dele de se revelar a nós. Mas é bem verdade que não só a Bíblia testifica da existência de Deus. Sim. A natureza, por exemplo, embora ela seja, né, caída, né, deturpada pelo pecado, ela também nos traz indícios de um Criador de amor, um Criador amoroso, como vocês colocaram aqui, né? Colocaram, por exemplo, que Deus é amor. A gente tem diversas evidências, não só na natureza, quando a gente experimenta o sabor de uma fruta, quando a gente vê uma flor desabrochando, um bebezinho formando na barriga da mãe, vocês dois são pais, né? Sabem como é incrível o milagre da vida e é difícil acreditar que isso veio do acaso, né? E a gente vê isso de diversas formas, né? Mas a gente percebe também que Deus, ele procura se relacionar conosco, que ele se revela a nós de forma sobrenatural. Outro dia, um entrevistado comentou, inclusive, aqui, eu tenho certeza que Deus é real, porque eu falei com ele hoje, né? E quantas orações respondidas que não tem como atribuir a coincidência, né? A não ser na providência. Vocês já tiveram alguma experiência assim, que vocês pensaram assim, olha, é inegável a existência de Deus. Eu posso tirar a Bíblia, eu posso tirar tudo o que eu aprendi, né, na minha infância sobre Deus, mas se eu ficar só com isso aqui, eu vou sempre saber que Ele existe. Vocês já tiveram uma experiência como essa? Olha, eu tenho. Não sei se temos tempo para contar. Vamos lá, pastor. É o seguinte, eu sofri um acidente com a minha esposa em 2008, novembro de 2008. Foi um acidente muito grave, no sábado de manhã, momento em que normalmente as nossas igrejas estão reunidas, então não tinha para quem ligar. Foi uma situação bem específica ali de viagem. Eu não orei. Eu não consegui orar naquele momento, porque minha esposa estava muito machucada e parcialmente inconsciente. O ferimento dela havia acontecido na cabeça. E eu sabia que algo grave havia acontecido. Então eu estava muito inseguro e desesperado, literalmente. Naturalmente. Eu não vou ter tempo de contar aqui a sucessão de acontecimentos, mas o que aconteceu durante aquelas 2 ou 3 horas, durante aquele atendimento, por exemplo, uma pessoa me ligar quando o meu telefone não tinha sinal. E eu consegui reportar e pedir ajuda. E uma série de outras questões, a maneira como Deus conduziu, eu não tenho dúvida que era Ele agindo, mesmo sem eu ter condição de me dirigir a Ele, conscientemente, falar assim, Senhor, sabe, organizar aquela oração. Mas Ele viu a angústia do meu coração. Então não tenho dúvida, né? Então é algo que você experimenta, né? Algo Alguém pessoal, ouvindo isso, né? pode pensar assim, não, mas será?
Eu não tenho dúvidas. E talvez quem esteja nos acompanhando em casa hoje tenha alguma história para contar de Deus, de uma proteção, de um livramento. De um livramento. Né? Então Deus ele vai se revelando aos poucos, porque Ele precisa. Ele sabe que a gente precisa dessas sinalizações. A gente é muito falho, a gente é muito pequeno. Sem essas respostas, sem essas evidências, a gente fica meio perdido. Então Deus ele vai dando essas evidências ao longo da vida. Que bacana. É muito bonito, né? Quando a gente consegue, não apenas através da Bíblia, encontrar essas evidências, mas no nosso relacionamento, nessa busca que a gente tem com Deus, a gente também consegue escutar a voz dele, né? Ver a atuação dele na nossa vida. E como o pastor falou, você aí de casa, você já deve ter sentido isso. Agora, pastor Heffer, o nosso tempo está esgotando, mas tem uma coisa muito comum que a gente ouve as pessoas comentando sempre, e talvez já tenham dito para o senhor, talvez o senhor já disse para tantas outras pessoas como evangelista: Deus tem um plano na sua vida. Agora que a gente viu aqui, né, algo sobre Deus, nos aprofundamos um pouquinho, né? Pouquinho só, né? Minimamente nas características, nos atributos dele. Qual é esse plano que ele tem para a nossa vida, pastor? Porque a gente ouve tanto isso, né? Muita gente fica curiosa com relação a isso. Eu sempre digo mesmo, né? Deus tem um plano para a sua vida, porque Deus realmente tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, eu estou dizendo agora, você que está me assistindo aí. Tem dois planos de Deus para nós. Tem um plano de Deus que é o plano geral para a humanidade. O pastor Jairo citou aí, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que cresce nesse Filho não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então esse é o plano de Deus para a humanidade, que todo mundo possa ter a vida eterna. Em 2 Pedro 3,9, Pedro diz assim, que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o plano de Deus é esse. Embora nem todos vão chegar ao arrependimento, o plano de Deus é que todo mundo pudesse se arrepender e ir para Ele. Mas tem um plano individual também. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, nos versículos 11 a 13, diz assim, olha: Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jordana, Deus tem um plano para nós. O plano dele para nós é plano de paz. O plano dele para nós, ele diz aqui no texto, pensamento do bem, para dar o que a gente deseja, se for da vontade dele. E esse plano só vai acontecer quando acontecer o que o texto diz também. O texto é completo. Ele diz assim: eu vou ouvir os seus desejos, vou ouvir a sua oração, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, o que Deus deseja de nós, para que o plano dele possa se realizar na nossa vida, é que realmente nós possamos buscá-lo com toda a força, com todo o coração. Quando nós fizermos isso, quando você buscar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, diz assim: vocês o acharão, vocês encontrarão. Se você tem dúvidas se Deus existe, se Deus não existe, se você está passando por uma crise de fé na sua vida, ore a Deus com todo o seu coração e Ele promete que Ele vai se revelar para você. Ele promete. Você pode buscar isso com certeza. Você vai ter um encontro com Deus. Que promessa maravilhosa, pastor. E olha, é isso mesmo. A gente percebe na Bíblia Deus se revelando a nós de Gênesis a Apocalipse. Em diversos momentos, Deus vem em busca do ser humano, praticamente em todos esses momentos. E tem um outro texto que diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 1, 18, diz que o Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Mas Jesus é quem o revelou. Olha só que maravilha. Nós não vimos a Deus, mas a palavra dele registra toda a vida de Jesus aqui nessa terra. Quanto mais contato a gente tiver com a palavra de Deus, quanto mais a gente buscar Ele com sinceridade de coração, quanto mais nós buscarmos Ele através da oração, vai acontecer exatamente isso que o pastor Roberto falou aqui. Deus, Ele prometeu que iria se revelar a nós, que nós iríamos encontrá-lo se nós buscássemos Ele de todo o coração. Que você possa fazer isso hoje. E olha, aqui no cantinho da tela está aparecendo um QR Code. Aponte a câmera do seu celular, peça um estudo bíblico para que você possa estudar a Bíblia com mais profundidade. De repente, para que você tenha uma ajuda para encontrar as verdades bíblicas, para que você possa entender
os textos bíblicos. A gente fica aguardando aí o seu contato. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu quero agradecer ao pastor Roberto mais uma vez por trazer, esse conhecimento da palavra de Deus. Pastor Jairo, foi uma alegria receber o senhor aqui novamente. Prazer. Muito obrigada a você que está em casa. E a gente tem um encontro marcado, hein? No próximo domingo, às 8 da manhã, a gente espera você aqui na Band. Até lá. O que você achou do tema de hoje? Interessante, né? Eu sei que o tempo é curto, não dá para a gente falar de tudo, mas você pode se aprofundar nesse e em outros assuntos da Palavra de Deus. Basta acessar aqui o QR Code que está aparecendo na sua tela e interagir conosco. A gente quer estudar a Bíblia com você, então fique muito à vontade se esse for o seu desejo, tá bom? Lembrando que você pode interagir conosco no nosso Instagram, Adventistas ASP, ou também você pode vir aqui à Igreja Adventista Central de Curitiba, nos prestigiar com a sua presença em um dos nossos cultos. Fica na Alameda, Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Você é muito bem-vindo de domingo e quarta-feira às 19h30 e sábado a partir das 9h30 da manhã. Eu espero você então no próximo ponto de partida. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.